Bom dia, oitavo ano, paz e bem. Que bom estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem, estejam em casa e, claro, que estejam estudando bastante, né? Lembre-se que agora não estamos de férias. É importante que vocês estabeleçam uma rotina de estudos. É importante que continuem fazendo todas as atividades, né? Na semana passada, inclusive, nós desenvolvemos o assunto, né, da primeira revolução industrial. Passei uma atividade para vocês, então, por favor, não deixem para a última hora, realizem todas as atividades, cumpram com o programa de estudos para que nós não tenhamos dificuldades em nosso retorno, ok? Então vamos dar continuidade ao nosso assunto. Hoje nós vamos desenvolver o critério 17, entender um pouco melhor o aspecto da segunda e da terceira revolução industrial, tá? Antes, claro, da gente começar esse assunto novo, vamos falar o que nós tratamos aqui na nossa aula anterior. Na aula anterior, nós falamos da primeira revolução industrial. Na primeira revolução industrial, nós vimos que ela era basicamente, né, foi uma industrialização têxtil, eram indústrias têxteis que surgiram pela primeira vez na Inglaterra. Vimos, né, que a Inglaterra tinha todas as condições para esse pioneirismo. A Inglaterra passou por um processo de cercamento de terras, o que gerou mão de obra. A Inglaterra tinha recursos naturais. No caso da primeira revolução industrial, era o carvão, né, que foi porque a força motriz das máquinas era o vapor. Então, o carvão servia de energia, né, fonte de energia para essas primeiras máquinas. Então, a Inglaterra tinha isso. A Inglaterra tinha capital. A Inglaterra tinha uma posição, uma localização geográfica facilitada para o transporte de mercadorias. Então, todos esses fatores combinados, né, uma marinha muito bem desenvolvida desde os atos de navegação, do Oliver Cromwell, então todos esses fatos, né, deram à Inglaterra condições para que essa revolução industrial, essa primeira grande transformação industrial, acontecesse ali na Inglaterra. Comentamos na aula anterior também como houve um impacto, né, dessa primeira revolução industrial, como os trabalhadores sentiram esse impacto, porque mudou-se completamente a forma de produção, né? Para quem ficar em dúvida, pode consultar a outra aula. Nós vimos como houve a passagem do trabalho artesanal para o trabalho doméstico e posteriormente para o trabalho industrial. Então, gradativamente, o que foi acontecendo com o trabalhador? Ele foi perdendo, né, o controle sobre a matéria-prima, sobre os meios de produção e até mesmo do controle do seu corpo, porque dentro da fábrica ele tinha que cumprir aquilo que o patrão orientava. Então tinha hora de começar, 30 minutos de intervalo, não podia conversar, tinha que somente produzir. Então perdeu-se aquela ligação do homem com o seu trabalho e do homem com a natureza. Como assim, professora? Perdeu a ligação do homem com o seu trabalho? Perdeu a ligação na situação da sua criatividade. Então, o homem elaborava aquele produto, mas essa produção era feita em série. Então, ele não pensava, ele não planejava a execução daquele produto. Ele apenas obedecia aquilo que já estava posto, colocado, porque ele deveria cumprir. E aí não tinha aquele processo mais de identificação com o produto. Um outro ponto importante também, que nós podemos ressaltar, é a questão da relação familiar de produção. Então, antes nós tínhamos uma relação dentro de casa, né? Então, a família produzia junto, era uma relação muito mais próxima. Com a fábrica, não. As mulheres deixam, né, as suas casas, vão para as fábricas para produzir, as crianças passam a ser mão de obra também, integrante dessas primeiras indústrias. Então, isso vai alterando, né, a forma com que o trabalho era realizado nessas primeiras indústrias. Então, houve um grande impacto também social, mudanças familiares. Comentei com vocês que as vilas operárias, elas não eram lugares muito agradáveis, né? Eram lugares onde nós tínhamos muita violência, onde nós tínhamos muita proliferação de doenças, porque nós tínhamos muitas pessoas agrupadas em um lugar pequeno, sem saneamento básico, sem essa condição básica mesmo de sobrevivência.
Então, transformações sociais, transformações econômicas e também, claro, transformações ambientais ocorreram aí nessa primeira revolução industrial, já que não havia naquele momento um cuidado com o meio ambiente, com a preservação. Então a fumaça das fábricas poluía o ambiente, poluição dos rios, tudo isso aconteceu aí na primeira revolução industrial e nós vimos na aula passada. Então, dando continuidade, vamos agora falar um pouquinho das transformações da segunda revolução industrial e da terceira revolução industrial. Então, vamos passar para o lado de cá, para não atrapalhar a visão de vocês. Bom, na segunda revolução industrial, o que nós temos? Esse fenômeno industrial que tinha começado aí na Inglaterra, por todas aquelas condições já comentadas anteriormente, ele vai se espalhar. Então, ele começa na Inglaterra, mas a Inglaterra não fica ali industrializada sozinho. Então, nós temos o desenvolvimento da industrialização em outros locais. Professora, que locais? França, Alemanha, Itália e Estados Unidos, principalmente, tá? Todos esses países vão desenvolver. O início é em 1860. Fonte de energia. Na primeira revolução industrial, carvão, né? Na segunda revolução industrial, nós temos a energia elétrica e o petróleo. Então, aí nós já teremos um avanço. É importante comentar que o impacto da primeira revolução industrial ele foi muito maior para a população, porque foi um rompimento muito drástico, né? Então, em um curto espaço de tempo, a população teve acesso a uma série de inovações tecnológicas que modificaram drasticamente a sua vida, como eu mencionei anteriormente. Alteraram as relações familiares, alteraram as formas do homem lidar com o seu trabalho, com o seu tempo, sua ligação com a natureza. Então, a gente pode dizer que essa segunda revolução industrial, o impacto subjetivo dela, ele não foi tão grande quanto o impacto sentido da primeira revolução industrial. Qual vai ser o grande elemento diferencial dessa segunda revolução industrial? Os produtos por ela produzidos. Sim, então aqui nós vamos ter o surgimento dos aviões, eletrodomésticos variados. Então, novas tecnologias como o telefone vão surgir nesse momento. Mas esse ainda não é o ponto principal. O ponto principal que nós devemos ressaltar está em destaque para vocês nessa bolinha rosa, vermelha aí, o imperialismo. Por quê? Então, a Inglaterra, na primeira Revolução Industrial, ela vendia sozinha, então estava tranquilo, estava vendendo sozinho, só você industrializado, produção rápida, produção em série, mais fácil. A partir da segunda Revolução Industrial, a Inglaterra passa a ter concorrência, isso vai ser um complicador. Então, o que ela vai precisar? Ela vai precisar de novos mercados para o seu produto e ela vai precisar ter preço competitivo. Pensem que quando a gente tem concorrência, o preço ele tem que se tornar mais acessível, mais competitivo, ou o produto tem que ter alguma vantagem. Então, esses países industrializados passam a disputar. Disputar pelo quê? Matéria-prima barata, para que o custo da sua produção seja mais barato. Mão de obra barata, para que o custo da produção seja também mais barato. Recursos naturais, para ele produzir cada vez mais e melhor. E o mercado consumidor para comprar os seus produtos. Então, ali, dentro da Inglaterra já estava saturada, ela precisava buscar outros mercados, só que quando ela ia buscar outros mercados, tinha a Alemanha, tinha a Itália, tinha os Estados Unidos também buscando outros mercados. Essa fase nós chamamos de corrida imperialista, ela vai durar todo o século XIX e, inclusive, vai ser uma das razões para a Primeira Guerra Mundial, que nós vamos estudar no ano que vem, na Primeira Guerra Mundial, que vocês estão aí tão ansiosos para poder entender um pouco mais sobre ela. Então, a corrida imperialista foi uma consequência da Segunda Revolução Industrial em que os países industrializados disputavam por mercados, disputavam por matérias-primas, eles queriam novas áreas de atuação. E eles vão se lançar para onde, professora? Continente asiático, continente africano, América novamente. É uma fase também que nós chamamos de neocolonialismo. Então, nova forma de colonização, diferente daquela aplicada por Portugal e Espanha no século XVI. Então, na Segunda Revolução, expansão da industrialização
e corrida por novos mercados. É claro, né, infelizmente, que os países europeus e também os Estados Unidos, eles não vão aí considerar aquilo que as nações da África, da Ásia, desejavam. Eles vão praticamente dividir o continente africano e asiático sem considerar os interesses populacionais, sem considerar os fatores étnicos e culturais. A África, o continente africano, ele se torna tão dividido parecendo uma colcha de retalhos, né? Cada pedacinho pertencente a um país. E essa corrida imperialista, ela é também a causa dos conflitos que nós temos no continente africano até os dias atuais. Uma consequência dessa exploração desenfreada que muitas vezes motivou, que muitas vezes incentivou conflitos étnicos ali. Aline, e como que estava a questão do trabalho na segunda Revolução Industrial? Vamos falar de indicativo. Bom, na segunda Revolução Industrial, nós temos uma intensificação do que tinha começado na primeira Revolução Industrial com a divisão do trabalho. E eu vou destacar duas ideias, né? Do Taylor e do Ford, chamadas de Taylorismo e Fordismo. Dá uma olhada aí nessa chargezinha que eu até tinha comentado na outra aula, achei prudente trazer para vocês, olha só. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então aqui entra no aspecto que eu comentei com vocês lá no início da aula, né? Na questão da criatividade do trabalhador, da sua desvinculação com aquilo que ele está produzindo. Então, a divisão do trabalho ela foi empregada na primeira Revolução Industrial e ela vai se intensificar na segunda. Na segunda Revolução Industrial, nós temos a produção de automóveis. E aí nós temos Taylor, que vai investigar cientificamente o trabalho, buscando entender formas melhores de se produzir. Então, formas que geravam uma maior produção em um menor curto, em um tempo menor, num curto espaço de tempo. E aí ele vai empregar a divisão do trabalho. Depois, nós temos Ford, que vai na mesma linha do Taylor, estabelecer uma linha de montagem, né? Isso tudo na indústria automobilística, mas que depois, tanto Taylor quanto Ford, mas que depois vai ser empregada para todas as indústrias, para que cada trabalhador se especializasse naquela função. Então, se a função dele era colocar um parafuso em determinado lugar, ele ia se tornar um especialista naquela função. Então, ele ia entender apenas daquela etapa. Bom, consequência disso, tá? Agiliza a produção muito mais, a gente sabe. Mas e a consequência negativa? Tira do trabalhador o conhecimento que ele possuía. Eu sei fazer determinado produto. Eu sei fazer essa caneta. Não sei mais. O que eu sei aqui é colocar o material dentro de uma máquina que vai gerar esse produto final. Então, retira do trabalhador o conhecimento que ele tinha da produção, que era aquilo que ele tinha de mais caro. E acaba também com a sua criatividade na realização daquela ação. Então, aliena é o que o Marx ele chama de alienação do trabalhador, né? De desvinculação do trabalhador. E também, um outro conceito também dentro da teoria marxista que a gente vai explorar mais pra frente, que é o fetiche da mercadoria, né? A pessoa pega aquela mercadoria ali pronta, ela compra, ela consome, mas ela não se questiona quem produziu, como produziu, quais as condições. Muitas vezes consumimos produtos oriundos de trabalho escravo sem nos darmos conta disso, né? Um trabalho, um produto fruto de uma intensa exploração do trabalhador. Claro que a partir da segunda Revolução Industrial, os trabalhadores mais organizados, nós teremos a melhoria da condição do trabalho, nós teremos melhores direitos do trabalho. Dentro dessa ótica também de estudo científico do trabalho, os pesquisadores vão entender que era necessário uma melhor condição de vida do trabalhador. O trabalhador ele precisava ter uma qualidade de vida dentro do trabalho para que ele pudesse produzir mais. Então, o que
os cientistas entenderam, né? Cientistas do trabalho, os empresários entenderam. Se eu dou boas condições para o meu empregado produzir, um ambiente saudável, um direito, um salário digno, ele vai produzir mais, ele vai produzir melhor. E isso vai ficando cada vez mais claro a partir também da terceira revolução industrial. Então, melhore-se a condição de vida do trabalhador, no intuito também de melhorar a sua produção, trazendo, claro, também mais lucros para esse empresário, mais lucros para esse industrial, ok? Então, vamos lá para a terceira revolução industrial. Na terceira revolução industrial, é a que nós vivemos hoje, vocês podem ver aí pela marcação que eu fiz, né? Início, segunda metade do século XX e segue até o século XXI. Alguns historiadores afirmam que nós já vivemos uma quarta revolução industrial, mas isso não está ainda claramente determinado, então vamos considerar até aqui a terceira. O que nós temos? Um boom, né, da tecnologia, engenharia genética, computadores, drones, podemos acessar informações na palma da mão, robótica. Então é um grande desenvolvimento da tecnologia, um desenvolvimento até de certa forma ainda, né, assustador. O que é importante destacar sobre isso? As formas de trabalho. Nós temos que com a terceira revolução industrial altera-se, muitos postos de trabalho deixam de existir. E, por outro lado, novas formas de trabalho, elas surgem também. Prova disso é que nós estamos aqui, né, tendo uma aula, assim, de maneira remota, permitido por uma tecnologia, e nós sabemos que é uma realidade em muitos locais aqui no Brasil, principalmente, né, no ensino superior, que a educação acontece dessa forma, né, o ensino à distância, e funciona muito bem, né, com o comprometimento de todas as partes. Então, novas formas de trabalho, novas possibilidades. As pessoas falavam, a máquina vai substituir o trabalho humano. O que nós vemos é que algumas formas de trabalho deixaram de existir, mas surgiram outras. E possivelmente, né, quando vocês já estiverem no mercado, muitas outras formas de trabalho deixarão de existir e outras surgirão. Então, provavelmente, nós temos aqui na nossa sala pessoas que vão desenvolver profissões que nós ainda nem conhecemos, que vão surgir. Então, é uma agilidade, né, muito grande que exige desse trabalhador uma flexibilidade, uma capacidade de adaptação muito maior. E o ponto importante dessa terceira revolução industrial é também que nos aspectos econômicos nós temos uma abertura muito grande de mercado, né? Então nós vivemos numa aldeia global onde os mercados se interligam, onde as culturas também são compartilhadas e são acompanhadas também de uma maior conscientização, tanto por parte de grandes empresários como por parte também de trabalhadores. Então, por exemplo, problemas ambientais que nós vimos acontecer bastante na primeira, na segunda revolução industrial, eles já não estão tão recorrentes mais assim na terceira revolução industrial. Nós já temos empresas que se preocupam com a sustentabilidade, nós temos órgãos regulamentadores, nós temos fiscalização, o consumidor ele já avalia mais esses aspectos. Então, hoje em dia, as empresas disputam, né, como atrair esses novos mercados através da propaganda, através de ações sustentáveis. Então, nós temos uma modificação da relação da indústria com o seu funcionário e também do funcionário, né, da indústria com o seu consumidor. Então, uma relação mais humanista, né, uma perspectiva de qualidade de vida para esse trabalhador, de ações sustentáveis para a manutenção do ambiente, de ações de atração, né, como através da propaganda, através de estratégias, né, científicas pensadas, estudadas, analisadas para atrair esse consumidor. É claro que nós ainda temos muitos problemas, né? Ainda temos muitas coisas a melhorar no aspecto humano dessa produção. Por exemplo, hoje nós não temos tantas doenças que acometiam os trabalhadores físicos.
como problemas de saúde da primeira revolução industrial, em que as pessoas tinham muitos problemas respiratórios, não temos tantos. Ou mesmo acidentes de trabalho, né? As empresas hoje têm setores que cuidam da proteção do seu trabalhador. Mas nós temos outros tipos de doença, como estresse, né? Depressão, ansiedade, que são ocasionadas por um ritmo de trabalho frenético, permitido também por essa tecnologia e que estende muitas vezes a jornada do trabalhador. Além do tempo que ele fica dentro da empresa, ele leva, né, o trabalho dele para casa através das redes sociais, da tecnologia, ele acaba trabalhando muito mais tempo. Então a pressão é muito grande. Então surgem novos problemas e claro que nós estamos tendo que lidar e responder a essa nova realidade. Bom, eu espero que tudo tenha ficado bastante claro para vocês, né, na aula de hoje. Trazer para o lado de cá, desculpa aí os problemas, mas nós estamos também nos adaptando a essa nova realidade. Bom, retomando a ideia, espero que tenha ficado claro para vocês aí todo o percurso da Revolução Industrial, né, as transformações da primeira, da segunda e da terceira, nos aspectos econômicos e sociais, ambientais e todas as transformações envolvidas nisso. E aí, para verificar, né, se vocês compreenderam tudo direitinho, eu sugiro que vocês elaborem um mapa mental. Sei que o mapa mental ele faz parte do cotidiano de vocês e que vocês não terão dificuldade de elaborar. Façam de maneira criativa, mas façam, porque somente dessa forma as dúvidas vão surgir. Então assistam a aula quantas vezes for necessário e leiam também o livro de vocês. Tá muito importante a leitura para que os conhecimentos sejam solidificados. Façam esse mapa mental no caderno mesmo de vocês, né? Aí em sala de aula nós teremos a oportunidade de checar todas as atividades, mas não deixem para a última hora. Façam, terminou a aula, faz uma leitura e faça esse mapa mental, vai auxiliá-los bastante na compreensão do conteúdo, ok? Um grande abraço, paz e bem, uma boa semana para vocês. Cuidem bastante da saúde, tá? Fiquem com Deus.